Olá a todos, nesse vídeo eu quero falar sobre ciência, mais especificamente como pesquisar artigos científicos. Gostaria de falar principalmente para você que é acadêmico ou acadêmica, principalmente de psicologia, que é minha área. É muito importante nós colocarmos alguns filtros para ler artigos científicos, porque não é só no Google, na inteligência artificial, que a gente vai coletar uma série de informações que por muitas vezes não são tão fidedignas, não são tão confiáveis. E eu vou falar sobre isso porque eu pesquisando sobre alguns artigos relacionados com TDAH e ansiedade, aí eu me deparo com um artigo muito interessante, que é esse artigo aqui, que é um consenso internacional sobre TDAH, onde eles colocaram aí como conclusão desse consenso internacional 208 evidências científicas em relação ao TDAH. Bom, eles revisaram aí meta-análises com mais de 2.000 participantes, até que chegaram nessa conclusão de 208 afirmações, né, científicas que poderiam ser levadas em consideração. Esse artigo ele foi aprovado e assinado por 80 autores de 27 países, 6 continentes, e também foi endossado por 403 pessoas. Bom, chama muita atenção, é um artigo publicado em 2021, né? Mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer quando vai ler um artigo é ver primeiro quando foi publicado, quem publicou, quantas citações esse artigo já teve, ou seja, quantos outros cientistas já citaram esse artigo como base de outras pesquisas. E uma coisa muito interessante foi ver, por exemplo, como esse consenso internacional sobre o TDAH ele foi montado. Eles começaram com a parte de identificação, ou seja, identificar todos os artigos referentes a TDAH, chegaram a um número aí de 2.187 publicações científicas relacionadas ao TDAH, e aí passou pelo screening, né, ou seja, fazer uma análise de fato do que é válido e do que não é válido dentro dos parâmetros que eles estabeleceram. E aí, desses 2.187 artigos, 1.887 publicações foram excluídas, que é um número bastante alto. Então, sobraram apenas 300 publicações, das quais foram excluídas mais 71 publicações e foram elegíveis apenas e incluídas nesse consenso internacional apenas 229 publicações, ou seja, de 2.187 publicações, só foram analisadas de fato 229 publicações relacionadas ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. 229 publicações é um número irrisório, é assim, para um consenso internacional, certo? Mas vamos lá. Então, 27 países participaram, inclusive o Brasil. 5 autores são brasileiros. Quem fez esse crivo? Apesar de 80 autores terem assinado esse consenso internacional. Bom, foram essas pessoas aqui, tá? Que no total são 16. Então, na verdade, não são 80 autores, né? São 16 pessoas que fizeram um crivo absurdo de 2.000 e poucas publicações para o número aí de 229 publicações que foram analisadas. Tá? É um número extremamente baixo para se falar em consenso internacional. Então, voltando lá no artigo, a primeira coisa que eu faço, aí eu coloco aqui e vou direto lá para a página 43, tá? Essa parte é uma das partes mais importantes de um artigo científico que está relacionado aos conflitos de interesse. Por exemplo, o que é um conflito de interesse? É uma pessoa que é autor desse artigo, mas que recebeu dinheiro, recebeu passagens aéreas, recebeu financiamento para fazer cursos,
cursos, pesquisas. E por onde ela recebeu? Ela recebeu por um laboratório e muitos outros. Aqui eu só grifei. Então, por exemplo, desses 80 autores que assinaram esse consenso internacional, a gente pode contar aqui quantos possuem conflitos de interesse. Os que eu assinalei em amarelo são meio que não sei interesse por trás. Por exemplo, esse aqui foi financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, não sei qual é o interesse do Ministério da Ciência e Tecnologia de algum país que eu não me recordo agora. Os que estão em amarelo são os que eu não tenho muita certeza. Mas deixa eu voltar aqui só para bem rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando uma pessoa não tem conflito de interesse e não recebeu nenhum recurso financeiro de nenhuma instituição, então ela deixa bem claro que não tem conflito de interesse e que não houve suporte financeiro. 50, 51, 52. Então, entre os 80 autores que assinaram esse consenso internacional relacionado ao TDAH, mais de 50 possuem conflitos de interesse. Aí, quando a gente volta lá, por exemplo, e vai ver esses aqui que foram de fato os 16 que selecionaram as publicações que foram revisadas, vou pegar como exemplo aqui o primeiro, SVF. Aí eu volto lá no artigo, aí coloco aqui procurar S.V.F, buscar. Bom, tá aqui. Bom, esse é um dos que possuem conflitos de interesse. A gente volta lá naqueles 16. Vou pegar aqui aleatório, tá? TB. Vamos ver lá se a gente acha o TB. Se não já tiver na minha frente, já está na minha frente aqui. TB, tá? Outro que também possui conflitos de interesse. LY. Então, LY. L.Y. Vamos lá ver. Bom, tá aqui, conflito de interesse. Os 16 que fizeram um crivo para a análise de um artigo extremamente sério, né, que é um consenso internacional, colocando claramente que se chegou a 208 evidências relacionadas ao transtorno de déficit de atenção. Bom, para mim, infelizmente, é uma publicação completamente inválida e cheia de conflitos de interesse. Então, assim, como não cair nessas meio que armadilhas relacionadas a publicações científicas? Primeiro lugar, um crivo, um filtro com os melhores jornais e os mais respeitados e renomados jornais científicos do mundo. Essa é a primeira parte. Alguns desses jornais eu pago anualmente para poder receber artigos realmente confiáveis. E um segundo meio também muito importante de ir atrás e pesquisar está relacionado às melhores faculdades do mundo. Por exemplo, existe um ranking de melhores faculdades no mundo. Essa é uma das instituições que faz esse ranking. A MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, está em primeiro lugar. A Universidade de Cambridge, a Oxford. Para minha surpresa, até a Harvard está em quarto lugar. E aí, bom, se você entrar no site de qualquer uma dessas universidades, vamos começar pela top 1, que é a MIT. Você entra no site da universidade, a primeira coisa que você tem é essa lupazinha de busca, onde você pode buscar sobre qualquer assunto que você queira. Se você não achar, você com certeza aqui vai ter todos os estudos que a MIT está desenvolvendo ou já desenvolveu e publicou. A não ser inglês, bom, você com certeza deve saber apertar o botão direito, traduzir para o português e tudo vai ser traduzido para o português. Então tá aqui. Opa, aqui, interessante, na minha área, uso de eletroencefalograma para detectar se uma pessoa percebe robôs cometendo erros. Não é um que eu vou estudar. Essa aqui, com certeza, é sobre neurociência. Pesquisadores da MIT desenvolveram uma nova maneira de visualizar proteínas, RNA, dentro de neurônios. Coisa linda essa imagem. Enfim, qualquer outra faculdade que você for, você vai encontrar essa parte específica de pesquisa
e como também essa parte de busca, onde você pode buscar por qualquer coisa. Aqui só 1,82 bilhões de recursos destinados à pesquisa, uma das maiores universidades do mundo. E você vê como a neurociência está no auge de todas essas universidades. Vamos para outra aqui, pegar a Cambridge. Você também pode vir aqui, com certeza deve ter, tem a parte de notícias e tem a parte de pesquisas. Então, na parte de pesquisas aqui, você ainda pode escolher a área e você ainda pode pesquisar de forma mais objetiva, tá? Enfim, qualquer universidade do mundo, aqui na Universidade de Singapura, vai ter a parte relacionada a pesquisas, onde você pode explorar e, como eu falei, se não sabe inglês, é só traduzir para o português. E assim vai em relação a todas as outras universidades, né? Aqui a Berkeley, Universidade da Califórnia, tem vários jornais científicos. Então, essa é uma outra forma de ter dados realmente confiáveis. Se você entra no site dessas universidades, eu tenho um e-mail só para receber essas informações relacionadas a essas universidades, um outro e-mail só para receber as informações relacionadas aos jornais científicos. Enfim, e esse crivo é extremamente importante. Então, era isso que eu queria passar para vocês. E eu vou trazer um ponto muito interessante, principalmente se você for interessado em neuropsicologia. Um curso internacional completo sobre neuropsicologia no mundo e de forma 100% gratuita. Então, até o próximo vídeo.